Bom, balanço da taxa de entropia para volumes de controle. Tudo que eu falei até agora era para sistema fechado. O que é o sistema fechado? É aquele que troca energia com a vizinhança na forma de trabalho ou calor. Mas eu não tenho massa cruzando a fronteira desse sistema. Tá? Sistema aberto ou volume de controle é aquele que troca energia com a vizinhança, também por trabalho, calor, mas também uma parcela que ela é transportada junto com a massa. Da mesma forma, quando eu fizer o balanço de entropia, eu vou ter uma parcela de entropia que é transportada junto com a massa para dentro ou para fora do volume de controle. Aqui, acho que eu já falei isso, né? O balanço das propriedades do volume de controle, sistema aberto, precisa levar em consideração. Não falei, as quantidades estão postadas junto com a massa através da fronteira do volume de controle. Eu falei, né? As propriedades, estou falando as propriedades como um todo. Tá? Então, do balanço da taxa de entropia para um sistema fechado, lembram dessa equação aqui? Ó? Eu não vou fazer uma nova dedução aqui, né? Eu simplesmente vou modificar essa equação. Né? Então, a variação da entropia dentro do volume de controle do sistema, né? Agora aqui vai ser o volume de controle, mas aqui essa equação daí para o sistema, né? Com o tempo. É a entropia que é transportada para dentro desse sistema, né? Que sobre nas fronteiras, né? São diferentes parcelas da fronteira aqui, eu vou fazer um somatório, e mais a geração de entropia. Né? Aqui em termos de taxa, né, eu dividi tudo pelo tempo, então aqui ficou Q ponto e aqui ficou sigma ponto. Podemos acrescentar a entropia que entra no volume de controle junto com a massa. Então o que falta aqui? Só falta essa parcela. Ó. Só falta essas duas parcelinhas azulzinhas aqui, ó. Que é a vazão mássica, né? É taxa, né? Então eu vou ter a vazão mássica vezes a entropia que entra, menos a vazão mássica vezes a entropia que sai. Então essas duas parcelas aqui, ó, é que eu acrescentei naquela equação lá. Notem, não é uma outra equação, é a mesma equação, né? No caso particular de um sistema que não tem entrada e saída de massa, esse termo azul vai ser zero. Eu vou cair naquela equação lá. Tá? Mas não é uma outra equação, é a mesma equação. Essa aqui acaba sendo um caso particular da equação da taxa para o volume de controle. A equação para a taxa para o sistema fechado é, na verdade, um caso particular da equação de balanço de entropia, né, da taxa de balanço de entropia para o volume de controle, no caso, quando eu não tenho nem massa entrando nem saindo desse meu volume de controle. Tá? Então a equação é bem simples, é muito parecida com a da energia, é fácil de lembrar essa equação. Sem deduções, tá? Eu posso escrever também na forma integral, mas nem vou usar isso aqui, tá? Só para vocês saberem que existe. Não vou entrar em dedução aqui, não é o meu objetivo. Já tem bastante coisa para a gente se preocupar em termodinâmica, então não vamos nos preocupar com as equações, tá? Com as equações, pontos de integração, derivação, vamos fazer as coisas simples, tá? Bom, aquela equação, ó, balanço de taxas de volume de controle em regime permanente. O que é regime permanente? Quando não tem variação com o tempo, né? Então eu vou repetir aqui, ó, a gente já viu isso, a conservação da massa, né? Então o termo que é derivada no tempo desaparece. Então o somatório das vazões mássicas na entrada é igual ao somatório das vazões mássicas na saída. Equação da conservação da energia, ó, só o termo da esquerda aqui, que era o dE dt, ficou zero, o resto se conserva. Calor, energia na forma de calor, energia na forma de trabalho, e aqui a energia sendo transportada para dentro do sistema, do volume de controle, sistema aberto, junto com a massa, aqui a energia sendo transportada para fora do meu volume de controle, junto com a massa. Mesma coisa para o balanço de entropia. O que mudou? Só o lado esquerdo aqui que eu zerei. Todos os outros termos eu mantive. Então também é tranquilo, a gente vai trabalhar normalmente em regime permanente, então essa equação aqui vai ser a mais utilizada para nós. Ainda simplificando, né, um outro caso particular é quando eu tenho uma entrada e uma saída só. Então, além de ser regime permanente, só tem uma entrada e uma saída. O que acontece? Lembrando, só tem uma entrada e uma saída, eu sei que da conservação da massa, a vazão mássica que entra é igual a vazão mássica que sai, que eu vou chamar de M ponto. Tá? Essa aqui é a equação para taxa, ó.
Só que aqui eu ainda escrevi ela com várias entradas e várias saídas. Mas quando eu jogar essa equação aqui, eu vou ficar com uma forma simplificada aqui, ó, né? Que vai me levar, ó, S2 menos S1 igual a 1 sobre a vazão máxima de Q sobre T, sigma ponto sobre M ponto. Então, ó, cuidado aqui, ó, era o que entra menos o que sai, agora aqui virou o que sai menos o que entra. Certo? Está na base máxima aqui, então dividir tudo do outro lado por M ponto. Então, tranquilo, sem mais delongas aqui. Só estou brincando com as equações aqui, um algebrismo só.